Fala galera, aqui é o Adam e este é o Desventuras Cinéfilas e toda vez que sai um filme novo de heróis a gente ouve isso. É o melhor filme da Marvel. Mas será que Pantera Negra realmente merece esse título? Vem descobrir nessa crítica sem spoilers, aproveita para deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. Pantera Negra, ou Black Panther, é dirigido pelo Ryan Coogler e estrelado pelo Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Andy Serkis, Lupita Nyong'o e Martin Freeman. A trama segue os eventos de Guerra Civil, mas agora vemos T'Challa tendo que assumir o posto de Pantera Negra e Rei de Wakanda após a morte de seu pai. Mas além de ter que lidar com seus próprios conflitos internos, ele terá que lidar com o surgimento de dois novos vilões que ameaçam não só Wakanda, mas todo mundo. Primeira grande coisa que diferencia Pantera Negra do cinema de heróis no geral é a direção incrivelmente acertada do Ryan Coogler. Se você não lembra do nome dele, ele dirigiu Creed, que é o spin-off barra continuação de Rock. E lá ele já mostrava uma câmera muito legal, muito assim, diferenciada ao criar belos momentos de luta. E aqui ele teve uma liberdade criativa muito maior. Com certeza também um orçamento maior, que fez toda a diferença ao criar sequências maravilhosas de ação, como a perseguição que a gente vê nos trailers já com o Pantera aí em cima de carros, andando em prédios, mas também cenas um pouco mais intimistas, como as batalhas sem trajes de heróis, batalhas corpo a corpo, e é claro, um explosivo clímax que é bem diferenciado também. E é claro que como nem só de cenas de ação se faz o filme de heróis, Ryan Coogler mostra que tem a mão perfeita para criar momentos tocantes e mais intimistas, e não só isso, um visual maravilhoso de Wakanda. Cara, é muito legal como eles mostram novas tecnologias, novas armas, todo o departamento de arte, de design desse filme tá maravilhoso, porque não é só no traje do Pantera que eles acertam, tem muita coisa, aliás, que o trailer não mostra. Isso é maravilhoso de ver no filme de heróis, porque numa época onde eles mostram cada coisa do filme nos trailers, ficou muita surpresa, e são surpresas muito agradáveis. Outro grande acerto é mostrar muito da cultura, né, de Wakanda, que é bem baseada na cultura africana. A gente vê danças típicas, coisas que vão remeter, com certeza você já viu, homenagens ou filmes do tipo, que mostram a cultura, né, os costumes da África. Uma coisa muito interessante é o modo como eles incorporaram esse tipo de comportamento em lutas, por exemplo. A gente vê uma luta ali das Dora Milaje, que são a guarda real do Pantera Negra, e elas lutam com movimentos semelhantes à dança, e até o modo de comprimento, que eles fazem eles cruzam os braços, depois abrem. Isso é mostrado em diversos momentos, instrumentos típicos, danças, o próprio sotaque dos atores também. É muito interessante e mostra uma valorização que é muito necessária. Isso é incrível. Esse detalhe, esse aspecto que é só um detalhe, engrandece o filme de uma forma assim inacreditável. E é claro que diferencia ele de tantas outras obras. Outra coisa também que eu achei muito interessante é o papel feminino aqui. A gente não vê nenhuma mulher que seja um interesse amoroso. Ao contrário, as mulheres aqui são todas guerreiras ou têm papéis muito mais interessantes. A gente vê a própria mãe do Pantera, que ela é uma monarca, a irmã dele, que é uma cientista, a Lupita Nyong'o e as Dora Milaje, que são guerreiras. E são guerreiras não só como, por exemplo, a Sif em Thor, que é uma guerreira, é mostrada em uma cena de luta. Ao contrário, elas são protagonistas de cenas maravilhosas e sequências incríveis de batalhas. O Chadwick Boseman ele dá vida ao T'Challa e ao Pantera Negra, e ele não mostra nada de muito diferente do que já foi visto em Guerra Civil, mas aqui ele tem a oportunidade de aprofundar a persona mais íntima aí do T'Challa, né? A gente conhece um pouco mais do personagem, tem a oportunidade de simpatizar bem mais com ele e entender todos os conflitos internos. Então nisso o Chadwick Boseman entrega uma boa atuação, mas se ele roubou a cena em Guerra Civil, aqui a cena é roubada pelo Michael B. Jordan no papel de Eric Killmonger. Cara, é uma coisa muito incrível como esse filme ele acaba se concentrando, os grandes acertos acabam se concentrando em duas vertentes. Quando não é na direção do Ryan Coogler, é na atuação do B. Jordan, que tá incrível, maravilhoso. O cara aí cria não só um vilão humano, que você consegue entender as motivações e que poderiam ser motivações toscas nas mãos de outros atores, mas que aqui ganham contornos muito melhores, muito mais fortes.
A gente consegue entender o vilão, sentir empatia pelo vilão. E não é simplesmente pelo Loki que a gente tem, que tem carisma, não. Aqui a gente entende a dor que ele sente. Ele consegue ser forte, guerreiro e passar raiva, tristeza, mágoa. É uma atuação completa. Isso sim é um grande diferencial de um vilão que consegue se impor de uma forma muito mais forte. Gostaria de chamar a atenção também para as atuações da Lupita Nyong'o, Martin Freeman e Andy Serkis, que fazem às vezes de alívio cômico. Entretanto, é um alívio cômico muito mais dosado e nos momentos corretos. Então, os três atores ali, não só nisso, é claro, mas estão bem. Aliás, falando de humor, que é um grande calcanhar de Aquiles da Marvel, aqui a gente tem um humor muito mais dosado, quase escasso, o que não é nenhum problema, e também muito maduro. Se eu precisasse aproximar esse filme, não só pelo humor, como pela trama, de outro filme da Marvel, eu diria O Soldado Invernal, que é o segundo filme do Capitão América. Isso porque, além do filme do Soldado Invernal também ter um humor um pouco mais dosado, a gente tem aí em ambos os filmes, tanto Soldado Invernal quanto Pantera Negra, uma trama bem mais política. Isso é até esperado quando você tem um personagem principal que não é simplesmente um herói como os outros, mas um líder, ele é um rei de uma nação. Então a trama valoriza esse lado também do Pantera Negra e se diferencia novamente ao mostrar uma trama mais política, onde você tem conflitos internos tão fortes quanto os conflitos externos. Então, tão difícil para o T'Challa é lidar com a aparição de um vilão, quanto é lidar com o peso e as responsabilidades de ser o rei de Wakanda. E o filme consegue equilibrar muito bem isso dentro da trama, sem simplesmente descambar para uma coisa política e esquecer o lado super-heróico, que afinal de contas, queira ou não, é o principal. O roteiro é mais simples e tem lá as suas falhas. A gente tem aí um bom primeiro ato que constrói toda a cultura de Wakanda, que já mostra cenas de ação muito empolgantes e, claro, o estabelecimento de todos os personagens secundários de uma forma muito boa e aprofundamento dentro dos vilões e do personagem principal. Entretanto, depois que ele chega a um certo ponto que já era esperado, que seria o andamento natural da trama, ele teria que chegar àquele ponto, ele dá uma decaída e até chegar ao clímax dá a impressão que o filme não tinha muito a mostrar e se alonga demais, o que é visto pela sua longa duração de quase 2 horas e 15 minutos. Mas se por um lado o roteiro ele dá essa desandada, ele perde um pouco o ritmo, ele consegue compensar com um ótimo clímax, que embora tenha uma batalha de certa forma genérica, ele consegue manter muito bem as coisas ali dentro de Wakanda, que é um grande diferencial, visto que ele não se perde para a megalomania como tantos outros filmes de heróis. Outro detalhe que eu não poderia deixar de falar, é claro que é a trilha sonora. Que trilha sonora incrível, que mistura, tem traços ali de hip hop, mais uma coisa que valoriza muito a cultura e mais uma coisa que se destaca quando a gente tem um B. Jordan em cena. Apesar do buraco narrativo no segundo ato, Pantera Negra se garante com um bom protagonista, mas principalmente um ótimo vilão. E com isso acaba entregando um dos melhores resultados recentes da Marvel. Sendo assim, o filme leva 4 estrelas. E você tá ansioso para Pantera Negra? E o que você tá esperando aí a final do filme, com ele se completando aí, terminando essa fase antes de Vingadores Guerra Infinita? Deixa aqui nos comentários e lembra que toda sexta-feira a gente tem vídeo especial da Marvel, hein? A gente tá aí nessa estrada pra Guerra Infinita e eu tô fazendo aqui os vídeos de todos os filmes da Marvel. Então fica ligado aqui no canal na sexta-feira, se inscreve aqui pra não perder nada. Obrigado por assistirem, valeu, falou, até mais e obrigado pelos peixes.